noite! Está começando o Baú das Celebridades. Um programa que irá trazer informações e curiosidades dos maiores ícones da comunicação brasileira, com histórias, experiências, conquistas e muito mais sobre a celebridade da noite. No programa de hoje, o homenageado é um dos maiores apresentadores da televisão, uma figura irreverente que faz parte da evolução desse meio. Cenoura Abravanel nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Filho do grego Alberto Abravanel e da turca Rebeca Abravanel, era chamado de Silvio pela mãe, que não gostava de seu nome de batismo. Aos 14 anos, se tornou vendedor ambulante. Com isso, obteve experiência com a comunicação e facilidade de negociação, esbanjando simpatia com o público e com um potencial enorme para fazer negócios. Silvio chamou a atenção de um diretor da fiscalização da prefeitura. E o Silvio já era conhecido lá desse pessoal da fiscalização. E um dia o próprio chefe do Rapa, chamado Dr. Meira Lima, ele prendeu o Silvio Santos, que ele estava lá vendendo. Mas ele conhecia o Silvio, sabia que ele era estudante, sabia que ele tinha uma família, sabia que era um rapaz correto, não tinha prisão, não tinha tido prisão nenhuma. Então o que ele fez? Ele mandou o Silvio, encaminhou o Silvio para a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, cujo dono era amigo dele, Dr. Mira Matos, e para ver se o Silvio podia ser aproveitado lá como locutor, porque ele achava que o Silvio tinha uma voz muito boa, muito forte. A voz dele era muito conhecida ali na rua, né? E o Silvio deu sorte, porque a vida dele é sempre pontilhada por muita sorte, né? Então ele deu sorte porque naquela ocasião, estava se realizando lá na Rádio Guanabara um concurso de locutor comercial. Então ele entrou e fez o concurso, participou do concurso e tirou o primeiro lugar. Quando fez 18 anos, ingressou no Exército Brasileiro, servindo a escola paraquedista e, por ficar incompatível com a carreira de camelô, voltou a trabalhar como locutor, mas dessa vez na Rádio Continental em Niterói. Para chegar até a rádio, Silvio tinha que pegar uma barca e foi aí, sempre à frente de seu tempo, teve a ideia de montar uns serviços de alto-falantes para animar os passageiros. Silvio anunciava produtos e assim fechou um acordo com a Antártica para vender cervejas e refrigerantes e logo se tornou o maior vendedor particular de cerveja do Rio de Janeiro. Ao chegar em São Paulo, Silvio se destacou pelo seu carisma e facilidade em lidar com o público. Dentro dessa metrópole, ele teve oportunidades para trabalhar suas habilidades, se firmando no rádio, iniciando na televisão, assim dando seus primeiros passos como empreendedor. Na capital paulista, já com 20 anos, Silvio Santos apresentou espetáculos em circos e sorteios em caravanas de artistas, que levava o nome de Caravana do Peru que Fala. Com bastante repercussão em seus trabalhos, logo chamou a atenção da Rádio Nacional, que o contratou para ser um de seus locutores. Em 1958, o também radialista Manuel da Nóbrega estava tendo dificuldades para administrar o baú da felicidade. Então, Manuel propôs a Silvio que o ajudasse a resolver a situação antes de fechar as portas. Eu fazia porque quando eu vi que não tinha solução, eu procurava ajudar o amigo, o Manuel, mas não era que ele gostasse. Agora, uma única vez em que eu percebi que ele ia perder tudo, porque ele falou, eu quero perder tudo. Eu falei, mas para perder tudo para quê? Qual a razão? Mas eu quero perder, mas não é o motivo de perder tudo. Aí então eu procurei fazer com que ele não perdesse tudo. Mas foi aí que Silvio viu no baú uma grande oportunidade e assumiu o controle total da empresa. O sucesso do baú é o Silvio. Meu pai não teve participação nenhuma.
E durante um ano o Silvio foi acertando, foi regularizando. Aí chegou uma hora que ele disse, naquela época eu chamava meu pai de senhor ainda, seu Nóbrega, a gente tem que dar um passo além. Eu vou comprar a carta patente da cesta de Natal, acho que era Amaral, uma dessas Natal. E nós vamos fazer da casa, da prêmio, não sei o quê. E meu pai falou assim, eu estou fora, você já me salvou, fica com isso daí. Nesse mesmo ano, surgiu o Grupo Silvio Santos. Paralelamente ao Baú, no ano de 1961, na extinta TV Paulista, Silvio Santos estreou o seu primeiro programa na TV, o Vamos Brincar de Forca. E logo se tornou um sucesso. Walter Foster, pioneiro da TV brasileira, propôs a Silvio fazer um programa mais movimentado nas tardes de domingo. Nasceu então o programa Silvio Santos, que até os dias atuais é exibido pelo SBT. O programa Silvio Santos Diferente é gravado nos estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão, na Vila Guilherme, em São Paulo, Brasil, e transmitido por uma porção de emissoras brasileiras. Como vocês sabem, esse programa, felizmente, a cada semana que passa, vai ficando melhor. E de acordo com os boletins de audiência, este programa já é o primeiro colocado em audiência nas noites de sexta-feira em São Paulo. No entanto, em 1993, entrou para o Guinness Book como o programa mais duradouro da TV brasileira até então. Em 1966, a TV Globo comprou a TV Paulista. Silvio Santos continuou na emissora e surpreendeu com os números de audiência, ganhando até do famoso Jovem Guarda, da TV Record, e apresentado por Roberto Carlos. Roberto Carlos não tem a figura de líder. Roberto Carlos é um rapaz tímido. É um rapaz que fala e, quando fala, não consegue convencer. Ele convence pela sua sinceridade, pela sua simplicidade. Após 5 anos, Silvio se tornou sócio da TV Record, adquirindo 50% da emissora. Esse fato somente foi revelado e confirmado publicamente anos depois, pois Silvio estava ligado à Rede Globo de televisão por um contrato que o proibia de participar do controle acionário de outros veículos de comunicação. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim, Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio? Falei, mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro peru que fala? Não vão dar televisão pra ninguém. Deixa isso pra lá, vai. Mas botou aquele negócio na minha cabeça. Mas o grande sonho do apresentador era ter a sua própria emissora. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Então, em 1975, após uma concorrência pública feita pelo governo federal para a criação de 2 novas redes de televisão, surgiu a TVS. O público telespectador, que há muitos anos acompanha o meu trabalho pelo rádio, pela televisão, desde os tempos do saudoso Manuel de Nóbrega. Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus, que é pela vontade do povo, que hoje estou aqui, assinando este contrato com o Ministério das Comunicações e também assumindo a responsabilidade de 4 canais de televisão que se integrarão ao SBT. Estamos assumindo hoje esta responsabilidade. Vamos orientar a ex-TV Tupi de São Paulo, a ex-TV Marajoara de Belém do Pará, a ex-TV Piratiri de Porto Alegre
e a ex-TV Continental do Rio de Janeiro. A década de 80 marcou o nascimento do SBT. Com isso, surgiram programas e personalidades que até hoje são lembrados pelo público. Quem não se lembra do Viva a Noite, apresentado pelo saudoso Gugu? Ou então do Troféu Imprensa e o programa do Raul Gil, que perduram até os dias atuais? Sem falar no icônico programa da Hebe. Vamos relembrar um pouquinho dessa década no SBT. No início da década de 80, o eterno palhaço Bozo fez a alegria da criançada. Bom dia, amiguinhos! Alô, amiguinhos! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, criançada! Preparem o seu coração, deixe a alegria entrar, pois o Bozo acaba de chegar! Também em 1980, o Troféu Imprensa, cerimônia de premiação da TV brasileira, passou a ser exibida pelo SBT. Dos novos artistas, cantor, cantora, ator, atriz, jurado, animador, quem você acha que mais se destacou neste ano de 1984? Um ano depois, tradicional programa do Raul Gil estreou na emissora. O apresentador passou por outras durante alguns anos, mas retornou em 2010 com seus famosos quadros, como por exemplo, o Jogo do Banquinho. Em novembro de 1982, Gugu Liberato ia ao ar pela primeira vez com o icônico Viva a Noite, programa que mesclava quadros, gincanas, muita música e dança. 4 anos após o Gugu, a considerada rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo, estreou seu programa na emissora de Silvio Santos. Em seu sofá, ela recebeu os maiores nomes do Brasil. Oi, calma. Oi, para de empurrar, você. Oi, quem quer dinheiro? Sucesso com as crianças, o Show da Maravilha entrou na grade do SBT no ano de 1987. Maravilha, maravilha ser criança, marama, o doce sonha, dança, brincadeira, correr por aí. E para fechar a década em grande estilo, nesse mesmo ano estreou A Praça é Nossa, apresentada por Carlos Alberto de Nóbrega, e é exibida até os dias atuais, sempre se destacou pela diversificação em seu humor. Que é isso? Isso não é cal, não. Isso daqui é poeira da estrada da vida. Ah, anda em estrada asfaltada, meu amigo. O que é? Chacoalha. E essa cara amassada aí, o que é? Você tá de coisa, eu tenho 54 anos, né, cara? 54? Não parece. Obrigado. Pode falar 63, 64. A década de 90 foi contemplada com muitos programas que marcaram a televisão brasileira, principalmente no SBT. Quem viveu essa época sabe como as tardes de domingo eram aguardadas para ver o Gugu apresentando o seu programa Domingo Legal. Ou até mesmo esperar o Silvio Santos perguntar se você topa tudo por dinheiro. Ele bate as asas, ele faz frio, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz frio, mas tem muito medo, é do gavião. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um Domingo! Domingo Legal é um programa de auditório brasileiro exibido pelo SBT.
onde o Gugu apresentava um programa totalmente ao vivo, com diversas atrações. Quem não se lembra da banheira do Gugu? Ou até mesmo do quadro De Volta para Minha Terra, que ficou marcado na memória dos telespectadores. Há mais de 10 anos, o programa é apresentado por Celso Portiolli, que já deixou sua marca na atração. Com jargão como "Quem quer dinheiro?", o programa estreou em 1991, com várias atrações e ocupando o horário que até então era do Show de Calouros de Silvio, sendo apresentado pelo próprio. No mesmo ano de 91, estreava esse telejornal de apelo popular, exibido no fim da tarde. Trazia uma proximidade com o telespectador. Quem não se lembra do Gil Gomes, com sua voz inigualável e sua forma única de gesticular com um bordão que levava o nome do próprio programa. Baseado no programa italiano Nonne Larai, em 1997 estreava o programa Fantasia, que trazia várias apresentadoras e assistentes de palco em um game show que interagia diretamente com o público. O programa ficou marcado na emissora e até os dias de hoje é lembrado. O Bom Dia e Companhia é conhecido por ser o programa infantil brasileiro há mais tempo em transmissão, estando há 27 anos no ar. O programa já contou com diversos apresentadores, desde Eliana, que ficou marcada por iniciar a carreira ao lado de Melocotão, Yudi PlayStation, Priscila e Maísa, que girando a roleta premiava uma criança que se destacava por vencer uma brincadeira do programa. O programa Silvio Santos é um dos programas mais duradouros da televisão brasileira, recheado de atrações e de brincadeiras, sempre comandado pelo mestre Silvio e tendo ao seu redor suas colegas de trabalho. O programa se mantém na grade até os dias atuais, se tornando uma das maiores atrações do SBT, com uma personalidade própria e sempre perguntando: quem quer dinheiro? Silvio leva sua alegria a todos os lares. Essa foi a primeira edição do Baú das Celebridades. Espero que tenha curtido saber um pouco mais da vida e realizações de Silvio Santos. Voltamos na próxima semana com mais uma personalidade. Esperamos vocês. Até lá!